O Seborá pergunta aí, qual a sua opinião dessa pré-temporada? Não gostei muito dos jogos. Seborá, assim, eu imagino que você esteja falando que você não gostou da performance, né? Porque eu acho que a escolha dos jogos do Liverpool foi muito boa. Enquanto você vê a bola dentro da área ali, o Trent dando uma apertada, virou bem. Mas enquanto você vê Paris Saint-Germain, por exemplo, jogando com Gamba Osaka, com Kashima Antlers, o Everton, o Everton City, não sei quem, jogando contra o América do México e tudo mais, o Liverpool tá jogando jogos de alto nível e que tem a oferecer alguma coisa pro time, né? Pro desenvolvimento do time. O Liverpool jogou contra adversários de Premier League, de distintos níveis e distintos estilos, como Manchester United e Crystal Palace. Independente do resultado, eu tô passando assim pelos jogos em si, né? O Liverpool jogou contra um bom adversário de nível de Champions League no Leipzig e jogou contra um adversário muito organizado e que tá oferecendo toda uma experiência de jogo pro Liverpool, não só na questão do campo, do 11 contra 11, mas de uma partida fora de casa, com estádio lotado, com torcida visitante, com clima pesado em campo. É importante para entrar em mais alto nível possível, até porque no final de semana já a gente tem a Community Shield, né? A gente tem o Liverpool e Manchester City, que é um jogo e um título horrível de se disputar, porque você só tem a perder. Se você ganha, você não fez mais que obrigação. Se você perde, você já começa mal a temporada, cara. Então, assim, eu acho que a escolha dos jogos foi muito boa para tentar trazer o Liverpool numa mais alto nível possível. E, por vezes, eu acho que... Cara, é muito complicado. A gente tem que lembrar que, assim, esse jogo tá começando... Essa temporada vai começar mais cedo do que qualquer outra, devido à pausa pros treinamentos e pra Copa do Mundo, né? Essa temporada começa mais cedo, porque tem a pausa pra Copa do Mundo. E então a pausa de recuperação mesmo foi menor, né? E o que a UEFA fez, mais do que a Conmebol dessa vez, em verdade seja dito, o que a UEFA fez com esse calendário da Nations League, nessa pequena pausa que os jogadores tiveram, foi algo desumano, foi algo surreal, foi algo completamente errado. E o Liverpool talvez seja o time que mais vai pagar por isso no começo da temporada, principalmente. Porque o Liverpool é um time que jogou todos os jogos possíveis na temporada passada, teve um desgaste disputando todos os títulos até o último minuto do último jogo, que foi a final da Champions. Teve uma pausa pequena, teve diversos jogadores sendo relacionados para esses jogos desnecessários e caça-níqueis de seleções nessa pequena pausa, e agora já vai ter que entrar de novo um nível muito alto, porque sabe que o adversário vai entrar nesse mesmo nível e que se você perde 6 pontos no campeonato inglês, você já deu o título de presente para o Manchester City nessa altura do campeonato. É complicado, eu não sei o que esperar do Liverpool para essa temporada, principalmente na Liga, por causa disso, por causa desse começo de época, em que... Teoricamente, a gente tá começando a temporada agora, mas o time já parece cansado. O time já parece desgastado, o time já parece meio que quase pegando o embalo da temporada passada, assim. Por isso que os resultados... a quem não gosta, eu entendo não gostar de tomar um esculacho de um dos piores Manchester City. Olha o Luiz Dias dentro da área, pra tirar o empate do Salah, é pênalti. O juiz não deu pênalti. Era pênalti no Salah, o juiz não deu. Mas enfim, tomar um esculacho de um dos piores do que vem sendo, né? Obviamente que pode tudo mudar com o Ten Hag, mas levando em conta do que terminou a temporada passada, um dos piores Manchester United da história, tomar esse esculacho não foi legal. Ainda que todas as circunstâncias expliquem, né, o acontecido, a escolha inicial dos times, a importância do jogo, a necessidade de entrega dos jogadores para se provar para o técnico e tudo. Enfim, todas as questões que levam. Mas ainda assim, o Liverpool fez boas partidas. O Liverpool fez uma boa partida contra o Crystal Palace. O Liverpool fez uma boa partida contra o Red Bull Leipzig. O Liverpool fez uma partida decente dentro das condições. Hoje contra o Salzburg também. Olha o Salah vindo de novo, não conseguiu mais uma vez. Mas essas partidas decentes, elas foram feitas e eu acho que é algo que pôde acrescentar, principalmente a quem chegou. O Darwin, obviamente, nós trouxemos um jogador de 100 milhões de euros que vem com toda a peixe de um jogador de 100 milhões de euros e vem para resolver. Mas, para além disso, nós tínhamos o Ramsey e principalmente o Fábio Carvalho e o Harvey Elliott também, né? Depois de tudo que aconteceu com ele na temporada passada. Mas esses jogadores para pegarem mais cancha, mais ritmo. Caralho, é impressionante como a bola do Liverpool não entra. Agora o Robertson entrando sozinho, chutou, o cara tirou em cima da linha. Olha o Henderson, meu Deus, o goleiro caiu, a bola não entra. Caralho! O juiz vai dar pênalti.
Ele não deu, ele deu escanteio! Ele deu escanteio, faltando 50 segundos. Ele parou, ele andou, ele não sabia o que ele ia marcar, ele respirou fundo. O Klopp tá indo pra cima. O Klopp vai bater no quarto árbitro, pô. Caralho, o Klopp ele é muito mais que muito maior que o quarto árbitro. Ele se dobrou assim pra falar na altura dele e começou a botar a cabeça na cara do quarto árbitro. Faltando aí 50 segundos pra acabar o jogo. Mas, enfim, eu acho que pode acrescentar pra esse ritmo de jogo em alto nível, em uma atmosfera pesada e de alto nível mesmo pra esses jogadores que estão chegando. Eu acho que foi um mês bem aproveitado pelo Liverpool na medida do possível. Ninguém vai ter uma ótima pré-temporada essa época. Ninguém vai ter muito tempo para se preparar essa época. Nós estamos vivendo uma temporada de calendário brasileiro na Europa e isso vai mudar o nível de futebol praticado no continente, o nível de futebol praticado na Premier League. E o Liverpool, por vir da temporada mais desgastante dos seus últimos 20 anos e com mais partida nos seus últimos 20 anos, pode vir a sofrer mais do que outros times, principalmente na parte inicial da temporada. Final de jogo, o Klopp foi pra cima do juiz, o Klopp tá revoltado com o juiz, mesmo sendo amistoso. Final de jogo em Salzburg, o Liverpool perde do Salzburg por 1-0 na Áustria, quando já nessa reta final de pré-temporada. Vamos lá, então, fazer um recap aqui pra terminar essa live, enquanto o Cebola diz aqui que já tá com saudade do VAR. Pois é, cara, teve uns 2, 3 lances aí hoje que... É indiferente também, melhor ter confusão com a arbitragem agora do que na hora que a bola estiver valendo. Mas enfim, final de jogo, Liverpool 0, Red Bull Salzburg 1, em uma bela partida de futebol, em se tratando de amistoso na Áustria, né? Um segundo tempo muito mais intenso que o primeiro tempo, até pelas condições de jogo, mas um primeiro tempo que o Liverpool apareceu bem algumas vezes no ataque, o Liverpool deu algumas ideias do que podem servir umas combinações muito boas para o desenvolver da época, até no time reserva completo, quando você tiver que rodar muito o elenco, né? Fábio Carvalho e Curtis Jones apareceram muito bem na frente, mais o Fábio Carvalho do que o Curtis Jones pela esquerda, enquanto o Harvey Elliott apareceu muito bem com o menino Mabaia, que tentou aproveitar a sua oportunidade ali. Talvez ainda não seja a opção ideal para substituir o Trent, mas mostrou que tem nível, né? Tá seguindo com a sua evolução, tá à frente do que o relógio biológico dos jogadores da base do Liverpool indica para essa altura da idade. E também uma bela partida, principalmente no primeiro tempo, do Bajcetic, que jogou seus 60 minutos, não comprometeu, teve muito bem ali, puxando a saída de jogo, sendo o terceiro homem na zaga quando necessário, completando, aparecendo um pouco mais à frente. Uma partida muito, muito sólida daquele que pode vir a ser o reserva direto do Fabinho no decorrer do campeonato. Para além disso, muito bacana a gente ver como o Liverpool mudou com os dois trios de ataque em campo, né? Com um trio de ataque com Fábio Carvalho, com Harvey Elliott e com Darwin Núñez, que oferecia dois pontas que não favoreciam a velocidade, sim a criação de jogada. Você viu muitas vezes Harvey Elliott e Fábio Carvalho fazendo o mesmo movimento de cortar para dentro e enfiar o facão para o Darwin, o que é muito bacana, porque se a gente lembrar, o único 9-9 de origem assim e que realmente tinha essa característica de área do Liverpool na era Klopp foi o Benteke, que não teve vida longa, não se fez com o Klopp, até pela ideia e pelas opções que o Klopp tinha de pontas na altura e sempre gostou de jogar. Esses pontas, eles estão muito bem retratados em Mohamed Salah e Luiz Dias. E o Firmino é o 9 que encaixa com esse estilo de jogo. Você não adianta colocar um 9 fixo para jogar com pontas rápidos que não vão saber colocar a bola com qualidade para ele. O Liverpool conta com esses pontas rápidos como definidores, como gente que vai chegar na cara do gol e vai fazer gol. Nosso artilheiro é o Salah sendo um desses pontas. O Mané já foi artilheiro de Champions, empatado com o Salah também, jogando de ponta. Quando esse ranking
de importância na frente do gol muda com o Darwin Núñez, as pontas também têm que mudar. E foi muito bacana a gente ver esses dois estilos de jogo hoje presentes. No primeiro tempo, com os meninos e com o Darwin. No segundo tempo, com o Salah, com o Luiz Dias e com o Firmino, sendo esse 9 mais móvel, né? Que o Firmino sempre foi, obviamente, que foi que o consagrou para os pontas entrarem. Infelizmente, as circunstâncias do jogo talvez não se encaixavam para os dois, né? Com o Salzburg dando mais espaço e saindo mais para o jogo na primeira parte, talvez seria melhor a gente ter esses dois pontas rápidos e um atacante mais móvel. Enquanto no segundo tempo, enquanto o Salzburg se fechou ali atrás e a gente poderia contar com a altura, com a capacidade de passe dos pontas e com a altura do Darwin para finalizar o jogo, a gente também contou com o outro trio. Mas enfim, é para isso que serve amistoso, pra gente fazer esses testes. Outra coisa muito bacana que diz muito sobre o futuro da temporada foi no momento em que o Klopp tirou o Naby Keita para colocar o Tyler Morton e não tirou o Bajcetic, o que mostra e que deixa muito claro qual que é a ideia de hierarquia do meio de campo do Liverpool pro decorrer da temporada. O Tyler Morton, que por um certo momento na temporada passada foi tido como esse reserva do Fabinho, não teve a sua moral dentro do clube mudada. Eles não deixaram de achar que o Tyler Morton é o craque que pode vir a ser, não, muito longe disso. As expectativas com o Tyler Morton são muito grandes dentro do Liverpool ainda. E isso ficou provado hoje que eles só mudaram a ideia do que eles tinham do Tyler Morton. Da mesma forma que o Klopp quis mudar o Harvey Elliott de ponta para meia, por exemplo, o Klopp acreditou que poderia fazer o Tyler Morton ser esse primeiro volante, ser eventualmente esse reserva do Fabinho. E ele não é. Ele não é fisicamente, talvez nunca venha a ser, mas ele é um baita box-to-box, ele é um baita segundo volante, ele é ele ainda é tido dentro do Liverpool como o sucessor natural do Thiago para essa posição. E isso ficou muito claro que o Klopp tem essa noção hoje, quando o Klopp tira o Keita e coloca o Tyler Morton. Em certo momento ali, nós tivemos essa dupla jogando juntos ali no meio campo do Liverpool, né? O Bajcetic e o Tyler Morton. Talvez, pela questão de opções de meio campo, o Bajcetic acabe tendo mais oportunidades já essa temporada no elenco principal do Liverpool, pelo Liverpool não ter esse reserva para o Fabinho, enquanto para as duas outras posições do meio campo há muito mais opções. Boas ou não, isso a gente pode discutir, cada um tem a sua opção, mas o número de opções de jogadores sêniores para aquelas duas posições, está ali, são várias opções, inclusive com pontas podendo ser adaptados, com o Firmino podendo ser um quarto jogador de ataque ou um terceiro jogador de meio campo. E com isso, o Tyler Morton fica meio afastado do topo dessa hierarquia. E para ele não é bom nessa altura do campeonato. O Tyler Morton é um jogador que já fez a transição da base pro profissional, que tem capacidade de jogar profissionalmente em alto nível, talvez até numa Premier League, de ser um jogador muito importante para um time da Championship disputando o acesso, e ele vai acabar tendo que ter esse empréstimo dele como próximo passo na carreira para ele ter 30, 35, 40 jogos numa temporada, para ele ter esse desenvolvimento, para ele ter esse amadurecimento como jogador. A diretoria sabe disso. O empréstimo do Tyler Morton pro Blackburn Rovers parece ser uma realidade. Já era para ter acontecido, não aconteceu por questões de número de jogadores que o Klopp queria contar nessas partidas de pré-temporada agora. Mas voltando agora para a Inglaterra, o Tyler Morton deve ser mesmo emprestado pro Blackburn Rovers. E é importante que a gente acompanhe com bastante carinho, que a gente não se esqueça do Tyler Morton, que num projeto de médio prazo do clube está muito bem visto para ser um jogador titular nesse meio campo. É isso. É isso. O que a gente pode tirar mais de positivo do jogo foram esses detalhes. Uma boa parte... Eu ia falar uma boa partida do Adrian, que eu não sei se eu concordo comigo mesmo com isso, porque foi o padrão do Adrian, né? O Adrian teve grandes defesas, o Adrian fez uma defesa com o pé enquanto estava 0-0, que foi incrível, o Adrian fez boas defesas no segundo tempo, mas o Adrian teve alguns momentos esquisitos. Teve saídas estranhas do gol, teve reposições estranhas, e esse é o Adrian, né? Não é que a gente saiba que o Adrian, não é que a gente não saiba que o Adrian pode fazer milagres, mas o Adrian tem a mesma capacidade. A chance do Adrian fazer um milagre é a mesma do Adrian fazer uma cagada homérica. Então, nada mudou, tudo segue. Se eu tivesse que adicionar mais alguma coisa aqui, é o fato
do Milner, por exemplo, jogar de lateral esquerdo no primeiro tempo, e do Gomes estar jogando de zagueiro. Eu acho que pelas opções e pela idade do Gomes, o Joe Gomes não vai ter, por exemplo, 30 jogos, igual a gente estava falando nessa temporada pelo Liverpool. O Joe Gomes está atrás de Van Dijk, Matip e Konaté pro meio de campo. O Mabaia apareceu bem, obviamente, aproveitou a chance, mas eu acho que o Joe Gomes tinha que ter tido mais minutos na lateral direita. Tem que jogar mais ali, tem que ficar mais adaptado, tem que sentir mais natural, porque, ao que parece, ele ainda vai ser muito utilizado ali. Mas o Klopp trouxe o Ramsey. Sim, o Ramsey é muito bem visto, muito bem cotado, mas é um jogador que tá vindo de um time de médio barra pequeno porte na Escócia, com 19 anos, e não é assim que você simplesmente vai virar um jogador de Premier League. Tem todo um processo aí. Isto posto, há mais alguns dias de pré-temporada antes da gente ter o jogo contra o Manchester City pela Community Shield. Vamos voltar antes para fazer um pré-jogo, vamos voltar antes para acompanhar o jogo aqui. A gente vai se falando para ficar sabendo das próximas lives e você não perder. Na hora que você segue o nosso canal aqui, você tem a Twitch no celular, no Android, no iPhone. Ela apita para você, ela avisa que a gente entrou ao vivo. Acompanha a gente no Twitter, no Facebook, no Instagram, mas principalmente no Twitter, que a gente tá ali todos os dias bem pertinho, conversando bastante. É mais fácil de responder o pessoal, atualizar notícias do clube em tempo real. Até a próxima, boa tarde, boa noite, independente de onde você esteja assistindo, da Itália, do Nilo até o Brasil. E é isso. Up the Reds. Tchau. Hello, Radio Liverpool, Brazil.